Boa noite, vamos dar continuidade à leitura da palavra. Abra sua Bíblia em Hebreus, no livro de Hebreus, que fica lá no Novo Testamento, certo? Lá pro final da Bíblia, Hebreus 7, e a gente vai ler sobre Melquisedeque, rei e sacerdote. Vamos ver o que Deus tem para falar com a gente nesse capítulo. Diz assim: esse Melquisedeque era rei da cidade de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo. Quando Abraão estava voltando da batalha em que matou os reis, Melquisedeque foi ao encontro dele e o abençoou. Abraão lhe deu a 10ª parte de tudo o que havia tomado dos inimigos na batalha. O nome de Melquisedeque quer dizer, primeiramente, rei da justiça. Melquisedeque quer dizer rei da justiça. E porque ele era rei de Salém, o seu nome também quer dizer rei da paz. 3. Não se conhece o pai, nem a mãe, nem qualquer antepassado de Melquisedeque. E também não se sabe nada sobre o seu nascimento ou sobre a sua morte. Por ser como o Filho de Deus, ele continua sacerdote para sempre. Por ser como o Filho de Deus, ele continua sacerdote para sempre. Vejam como Melquisedeque era grande. Abraão, o patriarca, lhe deu a 10ª parte de tudo o que havia tomado dos inimigos na batalha. Conforme a lei de Moisés, os sacerdotes que são descendentes de Levi têm a obrigação de receber do povo a 10ª parte de tudo. Eles recebem dos seus próprios patrícios, embora estes também sejam descendentes de Abraão. 6. Melquisedeque não era descendente de Levi, mas recebeu a 10ª parte daquilo que Abraão havia tomado na batalha e o abençoou. Sim, abençoou o próprio Abraão, que havia recebido as promessas de Deus. 7. Não há dúvida de que aquele que abençoa é mais importante do que aquele que é abençoado. 8. No caso dos sacerdotes, a 10ª parte é recebida por homens que um dia vão morrer. Mas, no caso de Melquisedeque, como dizia as Escrituras Sagradas, a 10ª parte foi recebida por alguém que continuou vivo. 9. Portanto, quando Abraão pagou a 10ª parte, Levi, cujos descendentes recebem a 10ª parte, também pagou. 10. Pois Levi não tinha nascido e por assim dizer, ainda estava no corpo do seu antepassado Abraão. Quando este se encontrou com Melquisedeque. 11. A lei que o povo de Israel recebeu se baseava no sacerdócio dos levitas. Ora, se o trabalho dos sacerdotes levitas tivessem sido perfeitos, não haveria necessidade de aparecer outro tipo de sacerdotes da ordem do sacerdócio de Melquisedeque e não da ordem de Arão. 12. Pois, quando se muda o sacerdócio, a lei também precisa ser mudada. 13. E nosso Senhor Jesus Cristo, a respeito de quem são ditas essas coisas, pertencia a outra tribo, e nenhum membro dessa tribo jamais serviu como sacerdote. 14. E sabido que por nascimento Jesus, o nosso Senhor, pertencia à tribo de Judá. E Moisés não disse nada
dessa tribo quando falou a respeito de sacerdotes. Continuando, estamos lendo Hebreus 7. Outros sacerdotes como Melquisedeque. 15, né? Estamos lendo Hebreus 17, agora o versículo 15. Acompanhe na sua Bíblia. E tudo isso se torna bem mais claro, pois surgiu um sacerdote diferente, parecido com Melquisedeque. 16. Ele não foi feito sacerdote pela lei ou regras humanas, porém se tornou sacerdote por meio do poder de uma vida que não tem fim. 17. Porque as Escrituras Sagradas dizem: você será sacerdote para sempre, na ordem do sacerdócio de Melquisedeque. 18. Assim a regra antiga foi anulada porque era fraca e inútil, pois a lei não poderia aperfeiçoar nada. Mas agora Deus nos deu uma esperança melhor, por meio da qual chegamos perto dele. 20. Além disso, há o juramento de Deus. Não houve juramento quando os outros se tornaram sacerdotes. 21. Porém, houve juramento quando Jesus se tornou sacerdote, pois Deus lhe disse assim: o Senhor jurou e não voltará atrás. Ele disse: você será sacerdote para sempre. Então, Deus falou de Jesus. Portanto, essa diferença também faz com que Jesus seja a garantia de uma aliança melhor. 23. Há ainda outra diferença. Os outros sacerdotes foram muitos porque morriam e não podiam continuar o seu trabalho. Mas Jesus vive para sempre e o seu sacerdócio não passa para ninguém. 25. E por isso ele pôde hoje e sempre salvar as pessoas que vão a Deus por meio dele, porque Jesus vive para sempre, a fim de pedir a Deus em favor delas. Então Deus botou um sacerdote realmente eterno, que foi Jesus. 26. Por isso Jesus é o grande sacerdote de que necessitamos. Ele é perfeito e não tem nenhum pecado ou falha. Ele foi separado dos pecadores e levado acima dos céus. Ele não é como os outros grandes sacerdotes, Jesus, certo? Não precisa oferecer sacrifícios todos os dias, primeiro pelos seus próprios pecados e depois pelos pecados do povo. Ele ofereceu um sacrifício de uma vez por toda, quando se ofereceu a si mesmo. Amém. 28. A lei de Moisés escolheu homens que são imperfeitos para serem grandes sacerdotes, mas pela promessa feita com o juramento, o qual veio depois da lei de Moisés, Deus escolheu o Filho que se tornou perfeito para sempre. Então, havia sacerdotes que iam sendo colocados, né? Mas quando Jesus veio, Deus mandou Jesus, né, nascer ali na manjedoura. Na verdade, ele mandou um sacerdote para sempre, que é Jesus. Porque Jesus é eterno, então o sacerdócio dele não passa. E ele é tão perfeito que não precisamos ficar fazendo como era antigamente, né? Eles faziam ofereciam animais para perdoar os pecados. Hoje não precisa. Jesus, ele ofereceu a si mesmo, como ele era sem pecado e ele era o próprio Deus. Na verdade, ele foi a oferta perfeita. E é por isso que nós não precisamos fazer mais sacrifício de tolo. Basta o quê? Aceitarmos a Jesus e caminharmos com ele. Lembra que eu falei que no Retiro Renascer nós vimos, você não sabe para que, qual o motivo de você existir? No Retiro Renascer, quem foi sabe,
Nós nascemos para o louvor de Deus. E se você não louva a Deus com a sua vida, qual o sentido de você estar vivo? Pense nisso. Busque ao Senhor, dê uma oportunidade, peça para Ele, reze, ore, diga: Senhor, eu quero te conhecer. Eu quero te conhecer. As pessoas falam: eu quero te conhecer. E Deus vai se apresentar. Jesus vai se apresentar a você. Certo? Você vai conhecer Jesus como a gente conhece e ama cada dia mais. Porque Ele é perfeito. Amém? Ele foi o sacrifício perfeito. Ele foi o sacerdócio. No caso, o sacerdote perfeito. Porque Ele é eterno. Não precisa mais colocar outro no lugar. Ele é eterno. Amém? Vamos agradecer a Deus. Eu tenho certeza que Deus falou com você. Certo? Que Ele falou comigo. Que veio alguém para morrer por mim e por você, pelos nossos pecados. E esse foi o sacerdócio que Deus mandou para nós, que foi o próprio Filho dele, e é o sacerdote perfeito, eterno. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, feche seus olhos. Muito obrigado por mais uma leitura da Bíblia. Obrigado porque Deus, tu mandaste Jesus Cristo para ser o sacerdote eterno, sem precisar de outro para morrer no nosso lugar, ou animal, ou qualquer coisa parecida. Obrigado porque tu ofereceste o teu filho para morrer por mim, para morrer por nós, Deus. Que possamos, Senhor, ter a oportunidade de te conhecer e reconhecer-te como Senhor e Salvador das nossas vidas. Eu te agradeço porque com 21 anos eu pude fazer isso. Mas eu intercedo nesta noite, Deus, por todos aqueles que vão ouvir esse vídeo, ver, ouvir, que não te conhece, que ainda não conhece esse sacerdócio eterno, sacerdote eterno, perfeito, que é Jesus Cristo. Ó Deus, eu rogo pela vida dessas pessoas que ainda não te conhecem, que elas possam ter uma oportunidade como eu tive, de te conhecer. Eu tenho certeza, Deus, que vai ser maravilhoso o encontro delas com você, meu Deus. Poderoso, Deus Criador, Deus que perdoa, Deus que cura, Deus que sara toda dor, Deus que comanda esse universo. E eu te louvo, Senhor, porque um dia eu te conheci. Eu te louvo muito. Muito obrigada por tudo, Senhor, que tu tem nos dado. Em nome de Jesus te oramos, te agradecemos. Amém. Obrigada, um beijo no coração. Até a próxima leitura da Bíblia. Adiós, muchachos. Boa noite a todos. Daqui a pouco esse vídeo vai estar no nosso canal. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva. Vá lá no YouTube, escreva Ranildes Barros. Você vai ver o meu canal, se inscreva, que você vai ler a Bíblia todo dia junto comigo. Temos vários já vídeos da leitura da Bíblia. Estamos há mais de 3 anos lá. E eu tenho certeza que o YouTube já sabe que é importante ler a Bíblia. Amém? Então, veja os vídeos, comente, dê like, dislike, para que o YouTube saiba que é muito importante ler a Bíblia, ok? Um beijo no coração.